A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse segundo trimestre da CPAD em 2023, onde estamos trabalhando sobre o tema Encorajamento, Instrução e Conselho, alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos, chegamos então na lição de número 6, onde nós vamos estudar o Salmo 42. E o tema da aula de hoje traz então o seguinte argumento: o anseio da alma por Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também. Aproveita e coloca de onde você está assistindo a gente. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Vai ser uma honra te receber por aqui também como um dos nossos alunos. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E você encontra tudo isso no nosso canal Janderson Nascimento. Também aqui na descrição do vídeo você encontra todas as nossas classes para ficar à vontade para estudar a palavra de Deus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, olha, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos e argumentos a mais para te abençoar, para você ministrar uma aula de excelência. Você encontra também o PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esse recurso na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você pode se tornar um dos nossos assinantes e a nossa assinatura é trimestral. Quem se torna assinante tem o benefício de receber alguns bônus. O nosso workshop de pregação, que é muito bom, são aulas maravilhosas. Também o nosso treinamento para professores da escola bíblica. Você vai encontrar esse material de uma forma muito legal para poder te abençoar. Você também tem acesso ao nosso treinamento de evangelismo, que é muito bom e de excelência. O link com as nossas propostas está na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Hoje nós vamos estudar o Salmo 42 e eu espero muito que o Senhor te edifique. Então, a gente vai deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos jovens. Na lição de hoje nós vamos abordar um tema muito legal. Nós vamos trabalhar sobre essa visão que a própria Bíblia traz, o anseio da alma por Deus, a proposta da própria lição. Nós vamos abordar hoje o Salmo 42. Essa lição é escrita pelo pastor Marcelo Oliveira e eu espero que vocês possam ser edificados em nome do Senhor Jesus. Para você iniciar bem, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. Por isso, vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, onde você vai entender como você pode utilizar isso em sala de aula junto com os teus alunos também. Na leitura bíblica em classe, você precisa iniciar apresentando então aos teus alunos o texto principal que se localiza hoje em Salmos 42, versículo 1. Após a leitura desse texto, você precisa então apresentar para os teus alunos o próprio resumo da lição. O resumo da lição ele precisa ser lido, apresentado em sala de aula e compartilhado também com os teus alunos, e isso pode dinamizar a tua aula para a glória de Deus. Depois, você pode convidar os teus alunos também a fazer a leitura bíblica oficial. A leitura bíblica oficial se localiza hoje em Salmos 42, versículo 1 ao 11. É muito importante você fazer isso em sala de aula para a glória e honra do Senhor Jesus, e que Deus edifique você e que os teus alunos possam ser edificados para a glória de Deus. É claro também que é importante você iniciar a tua aula com oração e pedindo a bênção de Deus sobre a tua ministração em nome de Jesus. Não se esquece,
Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, onde você tem acesso às nossas aulas para poder crescer, avançar, estudar a palavra de Deus. Eu estou postando as aulas sempre ao meio-dia, toda semana, tá? De segunda a sexta-feira. E toda terça-feira eu posto as lições da classe dos jovens, sempre ao meio-dia, onde você pode ter acesso ao material e preparar a tua aula. Também reposto essa lição da classe dos jovens no programa Voz da Assembleia de Deus, toda terça-feira às 17 horas, e eu quero mandar um abraço especial para os nossos ouvintes da Rádio Brasil FM, a paz do Senhor Jesus, e que Deus possa edificá-los em Cristo Jesus, que vocês possam ser uma bênção para a glória de Deus. E eu espero muito que o Senhor possa trazer clareza ao coração de cada um, de cada uma, em nome de Jesus. Na lição de número 6, escrita então pelo pastor Marcelo Oliveira, o comentarista da classe dos jovens, nós vamos abordar então o Salmo 42. Analisando o Salmo 42, nós vamos descobrir que esse salmo dá então início ao segundo livro dos Salmos. Eu já expliquei isso em sala de aula aqui para você entender. O livro de Salmos ele está dividido então em 5 livros, ou seja, 5 blocos. O primeiro livro se localiza, e você pode apresentar isso em sala de aula junto com os teus alunos, no capítulo 1 até o capítulo 41 de Salmos. O segundo livro se localiza, então, do capítulo 42, que é o que a gente está estudando hoje, até o 72. O terceiro livro se localiza no capítulo 73 e vai até o 89. O quarto livro se inicia no 90 e vai até o 106. E o quinto e último livro de Salmos se localiza, então, no Salmo 107 e vai até o 150. Observe, Salmos tem uma característica muito interessante. Em Salmos você vai encontrar documentos, você vai encontrar relatos históricos, você vai encontrar poesias, hinos, você vai encontrar testemunhos de adoração. Então, Salmos é um texto muito completo e também muito complexo também. Em alguns salmos você pode dizer, por exemplo, Salmo 90, verso 1, Salmo capítulo 30, versículo 6, por exemplo. Você pode citar isso. Por que você pode fazer isso? Porque em alguns casos nós vamos encontrar documentos, e quando é documento, pode ter essa relação. E quando é poesia, já é outro sentido. Então, para ficar prático também com os nossos alunos, nós podemos dizer Salmo 23, verso 1, para ajudar nessa compreensão também. Quando nós estudamos a respeito do livro de Salmos, nós descobrimos uma riqueza teológica muito profunda. Conforme o Matthew Henry, comentando a respeito dos Salmos, ele descreve que o livro de Salmos, ele traz diversas paixões, traz diversas orientações sobre a vocação, o colocar da piedade diante do Senhor. Você percebe então as pessoas abrindo a sua alma diante de Deus, colocando o seu coração à disposição do Senhor, e isso é muito bonito dentro do texto dos Salmos. Então você vai perceber que Salmos você vai descobrir diversos textos que demonstram um conquistador, alguém que se coloca à disposição, alguém que está adorando a Deus também. Outra pessoa que comenta a respeito dos Salmos é o próprio Warren Wiersbe em seu comentário. Analisando o Salmo 42, versículo 5, versículo 11, e Salmos 43, versículo 5, diversos autores também entram nessa concordância em dizer que o Salmo 42 ele se completa no Salmo 43, traz um tema geral, aonde a gente vai descobrir nesse salmo um anseio da adoração, em se colocar em disposição do Senhor. Ou seja, nós estamos analisando hoje uma abordagem de adoração completa dentro da palavra. Nesse texto nós também vamos descobrir exatamente essa ideia aonde aparece e começam a surgir outros autores bíblicos. Você vai perceber que a partir do segundo livro de Salmos, você vai encontrar os filhos de Corá, você vai encontrar diversas pessoas se colocando à disposição para poder adorar a Deus. Você vai perceber salmo escrito pelo próprio Moisés, você vai encontrar salmos de Salomão, dos filhos de Asaf. Então nós vamos ter diversos textos aqui também nesse material dos Salmos, onde a gente descobre essa riqueza teológica crescendo em Jesus. Alguns associam esse Salmo 42 com a revolta de Absalão contra o próprio Davi, que se afasta agora de Jerusalém, se afasta do tabernáculo, e por causa disso ele tem que abandonar a sua terra,
tem que abandonar a presença de Deus, a casa de Deus, um momento de adoração, e o Davi então anseia em seu coração a se colocar à disposição do Senhor. Então, esse texto traz essa perspectiva de uma verdadeira adoração. O texto também traz essa ideia comparando ao animal, caso aqui a corça, que anseia por água, por aquele que está sendo então desejoso de estar diante da presença de Deus. Aqui nós vamos perceber outra perspectiva de um líder espiritual também, que está desejoso em se encontrar em Jerusalém, de estar diante da presença de Deus, diante do tabernáculo, e isso também descreve diversas adorações. Esse salmo também era louvado diante do momento da adoração diante do Senhor em Jerusalém, perto do tabernáculo. Nós vamos ver também que o Salmo 42, ele traz algumas designações. Por exemplo, ele apresenta Elohim diversas vezes, e ele apresenta também essa perspectiva do Senhor Jeová, lá no versículo 8. Ele cita isso de forma clara, esse sentido de adoração. O Salmo também, ele traz 11 vezes a pergunta ao Senhor sobre o Senhor fazer alguma coisa, sobre o Senhor agir em favor daqueles que estão querendo a vitória, querendo buscar a paz. E o salmo pode ser dividido, esse Salmo 42, ele pode ser dividido em 3 partes. Qual é a primeira parte, então, desse salmo? A primeira parte está no capítulo 42, versículos 1 ao 5. Essa é a primeira parte do salmo. E ele trata sobre o anseio por Deus. Então você pode utilizar essa sala de aula. A segunda parte está no capítulo 42, versículos 6 ao 11, onde nós observamos aqui agora a lembrança de Deus. E ele se intercala, ele se junta com o mesmo assunto agora no capítulo 43, versículo 1 ao 5, que traça agora a conclusão, ou seja, a confiança em Deus. Então observe, eu estou pegando a visão do Warren Wiersbe, trazendo para você algo que vai além somente do anseio da alma, mas ele demonstra também a confiança completa diante do Senhor. E eu espero muito ajudar você nessa ministração de hoje, analisando contigo o Salmo 42, junto com 43, para a gente mergulhar na palavra em Cristo Jesus. Você que está chegando por aqui, se inscreve, envie essa aula para mais alguém. Eu quero mandar um abraço para você que está me ouvindo na Rádio Brasil FM, que Deus abençoe vocês. E para a gente começar bem, dividindo a palavra de hoje, vamos então para o primeiro ponto da nossa ministração, que trata sobre a alma que suspira por Deus. Neste primeiro ponto da lição, nós vamos abordar com você alguns subtópicos e também alguns temas, onde a gente vai observar com clareza exatamente a proposta da lição de hoje. Nós vamos trabalhar com você 3 subtópicos e o primeiro ponto traz isso, a alma que suspira por Deus. Você pode ler uma passagem bíblica e a passagem bíblica de hoje se localiza então em Salmos 42, versículo 1 ao 3, junto com os teus alunos. E nessa questão, nós vamos abordar com vocês 3 subtópicos de forma clara, onde nós vamos aproveitar esse tempo exatamente para apresentar a proposta da nossa lição em crescer em Jesus contigo também. É claro que analisando esse primeiro ponto, nós precisamos também observar a abordagem que a própria lição traz. E por isso vamos então para o nosso primeiro subtópico, de forma especial a introdução do Salmo 42. Então, neste primeiro subtópico, eu vou observar contigo em sala de aula, para a glória de Deus também, essa visão bíblica a respeito da introdução do próprio Salmo 42, onde nós vamos analisar todo o Salmo em Cristo Jesus contigo. É claro também que, observando essa proposta, nós vamos analisar a proposta do pastor Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira, ele demonstra, então, que há um desejo visível do salmista aqui pela presença de Deus. Há um desejo visível pela presença de Deus. Há um desejo, assim, que corre no coração do salmista por estar diante do Senhor, por buscar a face de Deus,
O próprio Matthew Henry, também comentando a respeito dessa introdução do Salmo, ele descreve que o Salmo 42 demonstra para a gente o desejo da comunhão, de estar diante da presença de Deus. Nós apresentamos agora alguém que está distante das celebrações do culto, da adoração do tabernáculo. Então, Davi está distante dessa celebração, da adoração pública, ele tem que fugir por causa da perseguição de Absalão, se o contexto for esse. E aí a gente percebe o seu desejo de estar diante da presença de Deus. Aqui nós podemos levantar algumas questões. A primeira delas é que Davi ele foi impedido, é visível isso aqui, ele foi impedido de fazer parte da adoração diante do Senhor e ele estava expulso além do Jordão. Então nós encontramos um Davi que está longe de Jerusalém, está longe do tabernáculo, e aí nós observamos nesses salmos o desejo intenso por estar diante da presença de Deus, o desejo intenso por estar diante do Senhor, por buscar a Deus de todo o coração, e isso traz para a gente uma riqueza teológica muito profunda. Nós também precisamos ter o desejo de estar diante da presença de Deus. Davi, ele perde esse desejo por estar em uma terra de escassez da adoração, ele então sente vontade de voltar para a presença, é por isso que ele clama por estar adorando ao Senhor. Olha como isso é bonito e também traz uma reflexão muito profunda para a gente. Nós passamos por isso no período da pandemia, onde a gente não podia se reunir em adoração no templo, se reuníamos nas casas e dava aquele desejo de estar diante da presença do Senhor. Cada culto era precioso e se torna precioso também. Então, esse anseio da alma é demonstrado aqui por Davi também. Em segundo lugar, você pode também levantar algo que é interessante, que ele foi privado desse conforto que estava de desfrutar a presença de Deus. Então, Davi ele está longe, ele foi privado de não poder estar diante do Senhor, e o texto é claro em dizer que a corça bramia pelo desejo de estar diante da presença de Deus, pelas águas, buscava como esse desejo de sobrevivência, que é claro em ver isso, esse desejo de estar diante do Senhor para a sua própria sobrevivência. Ela bramia, ela buscava, tinha esse desejo. E aqui nós encontramos o desejo do próprio salmista em demonstrar o seu anseio de estar diante do Senhor. Ele assume essa busca pela profundidade diante da presença de Deus. Ele assume essa busca de forma especial pela própria profundidade de estar diante do Senhor. E aqui nós aprendemos essa riqueza de viver diante da presença de Deus. Eu espero estar contribuindo com você. Analisando exatamente a proposta da lição, vamos então agora para o segundo subtópico, e nesse segundo subtópico nós vamos observar a alma que anseia por Deus. Neste segundo subtópico, nós vamos observar a alma que anseia por Deus. Então é fundamental você ter esse olhar voltado para essa perspectiva que a própria lição traz para a gente, de voltar o nosso olhar, o nosso coração para essa alma que anseia por Deus. Será que teu coração também anseia pela presença de Deus? Será que a tua alma também anseia pela vontade soberana do Senhor sobre você? É essa perspectiva que a lição traz para a gente. Observando exatamente a proposta do Marcelo Oliveira, nós descobrimos que o Salmo 42, ele aponta agora um adorador que busca pela fonte da adoração, e a fonte da adoração é Deus. A fonte da adoração para mim precisa ser Deus. A fonte da adoração para você, como professor da escola bíblica, precisa ser o Senhor. O Warren Wiersbe, comentando a respeito do Salmo 42, ele destaca que durante o período de seca, o autor viu a corça que estava buscando, se esforçando para poder chegar às águas para saciar sua sede. Aqui você vê uma corça que busca saciar sua sede para mascarar o seu cheiro dos predadores.
E ele observa aquilo e ele demonstra, olha, esse anseio que a corça tem é um anseio que eu tenho pela presença de Deus. Essa imagem nos faz lembrar exatamente esse período em que Davi está sofrendo uma perseguição dos predadores e agora ele está dizendo, olha, na presença de Deus eu encontro o alívio. O Deus vivo, o Deus de Davi aqui, é o Deus que demonstra então essa perspectiva de vida. Isso está escrito em Salmos 42, versículos 9. Você pode ler também o 84, Salmo 84, versículo 2, onde você pode perceber que não dá para viver fora, longe da presença de Deus se você é verdadeiramente um adorador. Eu espero que você também seja um adorador. Observe como a própria palavra nos orienta e nos traz. O texto diz que ela suspirava. Aqui nós encontramos os elementos básicos para a vida. Ela necessitava de ar, ela necessitava da água, ela necessitava do alimento. E aqui nós percebemos que tudo isso que é utilizado pelo salmista está entrelaçado a essa necessidade de adoração. Aqui nós encontramos um verdadeiro adorador. Glória a Deus por isso. Um verdadeiro adorador que se coloca à disposição do Senhor. Ele tem fome, ele tem sede, com frequência de buscar a comunhão em Deus. A sua satisfação está no Senhor. E nessa satisfação ele encontra então saída. Tem alguns versículos e alguns textos que você pode ler para essa ideia de comunhão, de adoração com o Senhor. Está em Salmos 36, versículo 8, versículo 9. Salmo 63, versículo 1. Mateus, capítulo 5, versículo 6, João, capítulo 4, versículos 10 ao 14, João, capítulo 7, versículos 37 ao 39, Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, Apocalipse 22, 17, onde demonstra essa riqueza de viver em adoração ao Senhor. E aqui nós vamos perceber essa busca pela presença de Deus. O Matthew Henry também comentando a respeito dessa característica que o próprio Salmo traz para a gente, ele demonstra o objetivo, o desejo do salmista em buscar a presença de Deus. E esse desejo do salmista está, então, de forma clara demonstrada em três maneiras. A primeira é esse desejo ardente que tem sede de Deus, que busca não somente pela cerimônia do culto, mas busca estar na presença de Deus. Isso é claro para o salmista Davi. Ele não quer somente participar da cerimônia do culto, mas ele quer estar diante da presença de Deus, buscando a Deus. Será que você também tem esse desejo de estar diante do Senhor em adoração? A segunda característica que nós vemos aqui nesse material, especialmente no Salmo 42, é que ele tem um olhar para o Deus vivo como o Deus vivo, e somente em Deus ele pode ter vida. Somente em Deus nós podemos ter vida. Somente em Deus nós podemos depositar a nossa adoração. Glória a Deus por isso. E em terceiro lugar, nós percebemos agora esse anseio de se achegar a Deus, de estar diante da presença de Deus, de buscar especialmente a lei, de aprender da palavra. Gente, como isso é rico dentro desse material do texto do Salmo 42. Eu espero que essa palavra possa estar, sim, edificando você. Se está edificando, coloca o glória a Deus aí também nos comentários. E vamos, então, para o nosso terceiro subtópico do primeiro ponto, que trata agora sobre a capacidade de memória e também uma faculdade da alma. Neste primeiro ponto, nós vamos tratar exatamente sobre essa perspectiva do terceiro subtópico, onde nós estamos estudando sobre a capacidade da memória, uma faculdade da alma, como proposta aí do pastor Marcelo Oliveira. Nós estamos observando exatamente essa abordagem bíblica junto com vocês aqui em sala de aula, para a glória de Deus. É claro que nós estamos observando exatamente essa ideia do culto, da adoração. Mas o Salmo também apresenta especialmente algo que é um anseio da alma, que também pode ser aplicado em algo que está presente no nosso dia a dia também. Leva isso em consideração. O Matthew Henry descreve uma pergunta que é levantada no próprio Salmo: por que está abatida a minha alma? Esse assunto pode trazer uma perspectiva de aconselhamento pastoral também. E aqui nós percebemos essa ideia de verdadeira aflição. O salmista está vivendo a verdadeira aflição,
por estar longe da presença de Deus. Leva isso em consideração, tá? Ele está vivendo a verdadeira aflição por estar distante da presença de Deus, por necessitar viver diante da presença do Senhor, viver diante da presença do Deus vivo, buscar a presença do Deus vivo em seu coração. É claro que essa perspectiva também demonstra para a gente essa riqueza teológica profunda para a nossa alma. Aqui nós podemos considerar algumas questões. A primeira delas é o que causa angústia? O texto está dizendo, estás abatido, ó minha alma, ela se curva, ela se afunda dentro de si, ou seja, dentro do próprio salmista aqui. E aqui nós vamos perceber o desânimo sendo apresentado também. E o que causa desânimo? A gente precisa levar em consideração essa perspectiva também em sala de aula. O desânimo ele é resultado de um conflito de diversas expectativas que a pessoa pode levar consigo mesmo, e essas expectativas trata-se então da sua própria vida emocional. Aqui nós vamos perceber que nós podemos enfrentar o desânimo em algumas situações da vida. Por exemplo, com problemas familiares, com dificuldades financeiras, a pessoa pode enfrentar o desânimo também, com baixas notas da faculdade, com noites mal dormidas, surgir, por exemplo, uma experiência desastrosa, pela passagem do luto, pela perda de alguém, e também o desânimo pode surgir do nada. Nesse caso do desânimo surgir do nada, há necessidade então de um olhar, de uma perspectiva, de um tratamento também, de um acompanhamento pastoral. Esse assunto também precisa ser tratado em sala de aula. Há necessidade de procurar a liderança da igreja, há necessidade de procurar um tratamento especializado também, porque são instrumentos de Deus para essa área. Em segundo lugar, nós podemos observar de forma especial também essa perspectiva sendo apresentada pelo próprio salmista dessa cura. E essa cura que o salmista apresenta está na sua esperança de salvação que vem em Deus. Então nós estamos observando o salmista Davi, que está enfrentando então uma angústia terrível, o anseio de estar diante da presença de Deus, está sendo perseguido, mas ele diz, olha, a minha cura vem do Senhor. E aqui nós aprendemos outra perspectiva muito interessante, que a cura ela vem da parte do Senhor, vem da direção de Deus, vem do trabalhar de Deus, é Deus que opera em nós. Nessa perspectiva do anseio da alma, nós percebemos que ele espera em Deus, que ele busca pelas águas, e essas águas que simbolizam a presença de Deus são exatamente a cura da alma. Somente em Deus nós podemos ter a cura para o desânimo, ter exatamente esse tratamento que nós precisamos. Somente na salvação nós podemos experimentar exatamente toda essa riqueza teológica para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu espero muito que essa aula possa estar edificando você em sala de aula, para a glória de Deus, que Deus em Cristo possa falar com você. Vamos então para o nosso segundo ponto, onde nós vamos abordar sobre o seguinte assunto: a alma que se encontra abatida. No segundo ponto, nós vamos abordar então sobre a alma que se encontra abatida, nesse segundo ponto, tá? Nós vamos trabalhar o segundo ponto também com você em 3 subtópicos. É importante nós observarmos isso. Você pode fazer uma leitura bíblica e essa leitura bíblica se localiza então no Salmo 42, onde você pode ler junto com os teus alunos os versículos 3 ao 6 em sala de aula. E você pode avançar então para o primeiro subtópico, onde trata sobre o seguinte argumento: não é pecado a alma estar abatida. Neste primeiro subtópico do segundo ponto, nós vamos abordar exatamente sobre esse tema. Não é pecado a alma estar abatida. Como proposta do pastor Marcelo Oliveira, nós vamos descobrir, à luz da palavra, que os servos de Deus na sua caminhada podem enfrentar, então, desânimos, tá? Problemas pessoais, algumas dificuldades que vão abater a sua alma, vão trazer, então, tristeza também.
Isso é natural na nossa caminhada cristã. Nós podemos nos abater. Afinal de contas, nós somos então seres humanos. E analisar o Salmo 42 é observar exatamente essa perspectiva com você em sala de aula. Percebe-se que o abatimento ele traz então um ataque à esfera psicológica, também como física, tá? E esse abatimento ele pode ser perceptível na vida das pessoas com algumas características. Primeiro, ele é perceptível no semblante. Você vai ver uma tristeza aparente, um olhar desanimado. Esse abatimento também é perceptível na própria postura da pessoa. A pessoa ela anda com o corpo encurvado, cabeça inclinada, baixo, baixa demais, demonstrando uma tristeza aparente muito profunda. Também é perceptível, em terceiro lugar, nas suas próprias palavras. A pessoa começa agora a ser uma pessoa negativa nas suas palavras, há uma ausência de esperança naquilo que faz, há muita reclamação. Isso também é sintoma de um desânimo que a pessoa está enfrentando, tá? Em quarto lugar, você também percebe que é perceptível o desânimo na alma de alguém a respeito da sua própria prática de atividades. Por exemplo, ela falta ânimo para sair, a pessoa é muito queixosa, ela abandona os planos que estava fazendo também. E há também uma perspectiva de isolamento pessoal também. Aqui nós percebemos muito bem que o Salmo 42 demonstra para a gente essa questão. Se você ler o versículo 3, você vai perceber o salmista vivendo esse abatimento, vivendo então esse desânimo. E é natural que o cristão possa enfrentar também o desânimo, tá? Nem tudo é demônio, nem tudo é possessão demoníaca. Às vezes a pessoa está sofrendo na alma. E sofrendo na alma, o salmista diz que ele busca pela presença de Deus, tá? Ele busca pela presença do Senhor. E aqui nós vamos perceber esses questionamentos que ele levanta. Você pode ler do versículo 5 a 11, ele demonstra que a sua alma está abatida, ele finaliza dizendo que a sua alma passa a esperar em Deus. O Warren Wiersbe, ele destaca, comentando, que a alma do salmista estava abatida, e essa alma abatida é uma demonstração, sim, desse elemento que ele precisava. Ele olha para o Senhor como uma rocha. Há uma característica sendo demonstrada no próprio Salmo. O Senhor é visto como rocha, como soberano, como fortaleza, como aquele que traz concretude, nesse sentido de alicerce. Você também vai perceber que o Salmo também revela essa necessidade que nós precisamos do Senhor. Aqui nós vamos perceber, de fato, que o abatimento não significa não ter fé, que o abatimento ele vem exatamente para poder parar a marcha da fé de alguém. O salmista, ele observa o seu desejo, ele coloca o seu desejo diante do Senhor e ele finaliza no versículo 5 a 11, descrevendo que o seu desejo, mesmo diante daquele abatimento, mesmo diante do desânimo, estava em esperar em Deus. E aqui eu tenho uma palavra para você. Nós podemos enfrentar o desânimo, sim. Nós podemos enfrentar crises pessoais, sim. Isso é natural, tá? É uma dificuldade que nós podemos enfrentar no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã também. Essa caminhada cristã que revela para nós o desejo de estar diante da presença do Senhor. E é natural também que possamos buscar a Deus de todo o nosso coração. E eu espero que o Senhor possa colocar isso também no teu coração, ministrando para os teus alunos. Vamos avançar para o segundo subtópico do segundo ponto, que trata agora sobre a natureza que traz lições de Deus apresentadas nesse Salmo 42. No Salmo 42, nesse segundo subtópico do segundo ponto, nós vamos perceber como a natureza traz lições de Deus aqui presente no texto. O próprio pastor Marcelo Oliveira ele destaca exatamente essa questão demonstrada no texto em apresentar a terra do Jordão e o Monte Hermon. Ou seja, o próprio salmista, ele descreve esse desejo de estar diante da presença de Deus. E aqui nós vamos encontrar, nessa perspectiva, a apresentação do Senhor como rocha, do Senhor como aquele que fortalece, do Senhor como aquele que está sendo o nosso alicerce também. Você pode ler o Salmo 43, versículo 3, onde você percebe a alegria
demonstrada nesse salmo também. No Salmo 42, versos 1 e 2, nós percebemos a expressão de demonstrar esse desejo de estar diante da presença do Senhor. A própria natureza, o símbolo da rocha, da montanha, do Jordão aqui, é demonstrado no próprio Salmo, esse desejo da corça pela água, porque o Senhor representa a água. Você vê aqui o desejo do salmista em estar no Monte Hermon, porque o Monte Hermon é rocha, ou seja, é Senhor, o Senhor que é rocha. E aqui nós vamos perceber exatamente essa perspectiva de entender que no Senhor nós encontramos a fortaleza. Nós também precisamos voltar o nosso olhar para uma perspectiva de aconselhamento pastoral também. É interessante entender que vários cristãos enfrentam crises, tá? Nós enfrentamos crises pessoais também, nós somos seres humanos. E nós percebemos que os nossos cultos também têm a necessidade de serem locais de adoração, onde demonstra exatamente a presença do Senhor para fortalecer essas pessoas. Também nós vamos perceber que é natural, então, buscar especialmente a esperança diante da fé, apresentando o caminho da fé para aquele que necessita. É nosso papel como servos e servas do Senhor. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o autor e consumador da fé. E no Senhor nós temos então gozo e paz diante da sua presença. Hebreus capítulo 12, versículo 2 também descreve isso. Aqui nós vamos perceber o salmista enfrentando a dificuldade pessoal, enfrentando um problema pessoal, colocando a sua vida diante da presença de Deus. E colocando essa vida diante da presença de Deus, o salmista está se colocando à disposição do Senhor, buscando a Deus, orando. E aí nós percebemos exatamente a busca por saída do desânimo, a busca por saída de enfrentar uma depressão, uma dificuldade pessoal. E aqui abre um leque. Há uma necessidade também de observarmos exatamente essa busca por profissionais. Existem psicólogos que são cristãos, servas e servas de Deus, que orientam as pessoas conforme, claro, a base técnica, mas também com o alento da alma do Senhor, da adoração, de estar diante da presença de Deus. E se você passa por uma crise, não passe por essa crise sozinho. É fundamental que você busque saída, ajuda, e busque saída e ajuda diante da presença de Deus também. E que Deus possa levantar você. É claro que há pastores que trazem um aconselhamento pastoral sensacional para te ajudar, mas o papel do pastor é encaminhar você a buscar a presença de Deus, a buscar a tua vocação, a se entender pessoalmente. E ele pode te ajudar também a buscar ajudas de profissionais que podem te orientar a lidar consigo mesmo diante das suas crises pessoais. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico. No terceiro subtópico da lição, no segundo ponto, nós vamos tratar sobre algo que é interessante, que a própria lição traz. É preciso ter esperança. Neste terceiro subtópico, nós estamos tratando exatamente sobre essa perspectiva do anseio da alma por Deus, no segundo ponto da lição. E nesse segundo ponto nós estamos observando de forma clara, especialmente esse anseio da alma por Deus, como proposta do próprio pastor Marcelo Oliveira. E ele destaca no terceiro subtópico essa necessidade de ter esperança. Nós não podemos perder a esperança. O objetivo da aula é demonstrar exatamente essa perspectiva que precisamos ter, de buscar estar diante do Senhor. É claro que o abatimento ele vem para nos ferir, vem para parar a nossa fé. E o abatimento, o desânimo, a depressão são doenças do nosso tempo, são situações do nosso tempo. Nós vamos encontrar também uma ansiedade sendo latente, batendo na porta de diversos corações, pessoas que são ansiosas. E há uma necessidade, então, de ter um tratamento, um olhar pastoral, um olhar de amor. E o salmista, ele sente a sua angústia de buscar a presença de Deus, ele sente na alma esse desejo de estar diante da presença do Senhor, diante da situação que ele está vivendo. Ele está vivendo uma perseguição, ele está vivendo um problema pessoal, e esse problema pessoal fere o salmista
de forma profunda também. E agora ele está colocando a sua alma diante de Deus, pedindo socorro, buscando o Senhor, buscando então a orientação de Deus para voltar a estar diante da presença de Deus de forma pessoal, buscando ao Senhor em seu coração. Quando nós analisamos especialmente o versículo 11 do Salmo 42, nós percebemos o salmista observando que o auxílio vem de Deus. E você pode ler o versículo 11. Já no Salmo 43, versos 3 e 4, ele escreve exatamente que o Senhor envia a luz, ou seja, envia a tua verdade. É do Senhor que vem resposta. E aqui entra aquilo que eu estou descrevendo para você. Diversos autores entram em comunhão em entender que o Salmo 42 e o 43 estão interligados. E o Salmo 43 traz especialmente o final desse anseio que o salmista apresenta aqui. Aqui nós vamos perceber especialmente essa busca pela presença do Senhor, esse desejo de estar diante de Deus. O salmista ele sustenta especialmente essa busca pela presença do Senhor. O Senhor é aquele que ajuda os justos, ele é aquele que ajuda aqueles que estão abatidos. Salmo 46, versículo 8, Salmo 45, versículo 14, Isaías 41, versículo 17, descreve exatamente que o Senhor não abandona aqueles que são servos dele, e aqui nós percebemos que a esperança ela vem do Senhor em um momento de angústia. Eu espero muito que essa aula esteja edificando você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele, para ela. Vamos então para o nosso terceiro ponto da aula de hoje. No terceiro ponto, eu vou tratar sobre o seguinte argumento com você: como fortalecer a esperança em tempos difíceis. Neste terceiro ponto, nós vamos abordar especialmente com você essa perspectiva de como fortalecer a esperança em tempos difíceis. Você pode fazer uma leitura bíblica junto com os teus alunos, e a leitura que eu quero indicar para você está no Salmo 42, versículo 8 ao 11, e você pode realizar isso antes de ir para o primeiro subtópico. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: não esteja sozinho. Este primeiro subtópico trata para nós especialmente sobre essa perspectiva de não estar sozinho, enfrentando uma dificuldade pessoal. Olha como isso é interessante. Nós precisamos observar essa perspectiva que o próprio autor da lição traz para a gente. O Marcelo Oliveira ele traz uma perspectiva sensacional em descrever que nós precisamos buscar ajuda quando nós passamos por crises de fé também. Isso aqui é sensacional. É uma resposta também para o nosso tempo. Nós precisamos buscar ajuda. Se você está passando por uma crise de fé, busque ajuda pastoral, busque ajuda de alguém. O Matthew Henry, ele descreve que o salmista ele queixa-se diante das suas dificuldades, diante também do levantar do inimigo. E você pode perceber isso lá no Salmo 42, versículos 9 ao 11, e ele encontra a resposta diante do Senhor. O próprio Davi está enfrentando problemas pessoais aqui, ele está enfrentando uma crise que é perseguida pelo seu próprio filho Absalão, foi expulso de casa, e ele tem o desejo de estar diante do Senhor. E aqui nós percebemos o Davi buscando a presença de Deus, buscando ajuda em Deus, buscando a ajuda daqueles que estavam próximos dele, e ele sabe que o consolo vem do Senhor. Salmo 42, versículo 9, também descreve isso para a gente. Nós vamos perceber que o salmista ele tem a esperança em Deus, e nós também precisamos aprender a ter a nossa esperança diretamente interligada no Senhor. Essa esperança interligada no Senhor demonstra para nós esse desejo de estar diante de Deus de todo o nosso coração, e é claro que isso também traz um equilíbrio para a nossa fé. Nós precisamos buscar por ajuda, e essa ajuda precisa ser uma ajuda clara. Você pode buscar por ajuda pastoral, pessoal, buscar a ajuda de uma dirigente de círculo de oração, profissional também, busque um psicólogo se há uma necessidade. Se você está enfrentando um processo de depressão, busque ajuda. E é fundamental você entender isso à luz da palavra, para poder avançar crescendo também em Jesus. Eu espero que essa aula esteja edificando você. Para avançar, vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o equilíbrio espiritual e social também.
Neste segundo subtópico, nós estamos observando sobre a necessidade, então, de termos o equilíbrio espiritual e social também. Analisando a proposta do pastor Marcelo Oliveira, Salmo 42, ele descreve exatamente sobre essa necessidade de termos um equilíbrio social e pessoal também. Isso é bonito, porque nos leva agora a buscar uma comunhão profunda com Deus. E essa comunhão nos ajuda agora a enfrentar outro inimigo do nosso tempo, a própria depressão. E aqui eu posso levantar uma questão. Será que o crente pode passar por depressão? Claro que sim, meu irmão. Todos nós estamos sujeitos a isso. E é claro que no tempo que nós estamos vivendo, isso já deve estar sendo demonstrado de forma clara para os nossos irmãos. A pessoa pode enfrentar uma depressão. E isso não é possessão demoníaca. Às vezes a pessoa está enfrentando uma tristeza muito profunda na sua alma. Está enfrentando exatamente uma patologia, está enfrentando uma dificuldade, pode enfrentar um anseio. Tem pessoas que enfrentam, por exemplo, diversos transtornos pessoais. E há necessidade da busca por um profissional. Quem trata sobre isso de forma muito clara é o Gray Collins, em seu texto Aconselhamento Pastoral, que traz uma perspectiva fundamental de termos o olhar aberto para isso também. Há necessidade de busca por saúde mental também no nosso tempo. E como pastores, servos e servas de Deus, também precisamos voltar o nosso olhar para isso. Aqui nós vamos encontrar algumas dicas onde você pode, então, observar, de acordo com a palavra, de como você pode trabalhar isso, como você pode tratar isso também. Em primeiro lugar, você deve obter o máximo de conhecimento possível sobre a questão, já que você é professor da escola bíblica dominical, você que é um orientador, você que é um conselheiro cristão, você não pode, por exemplo, chegar para a pessoa, você precisa sair disso. Não, procure saber o que é. Procure saber como se trata uma depressão, como se trata uma ansiedade. Procure saber também como se trata essa questão do desânimo. Procure ler livros voltados para a área também. Aqui eu quero indicar um texto para você. Nós temos o texto de Jay Adams, que traz uma perspectiva da teologia do aconselhamento pastoral. Temos um texto, o Aconselhamento Cristão, do Gray Collins, que é um material extraordinário, que traz uma perspectiva muito boa sobre aconselhamento cristão. Temos outro texto escrito pelo pastor Jamiel Lopes, publicado pela editora CPAD como Psicologia Pastoral, que é muito bom, um texto que vai te trazer uma perspectiva muito legal sobre esse assunto. É importante você investir na área. Em segundo lugar, também é necessário você não entrar presumindo o que está causando aquela tristeza na vida da pessoa e apontando isso como pecado. Às vezes a pessoa olha para alguém que está em um estado depressivo, um estado de ansiedade, um estado de desânimo e já olha assim, é pecado. Não é, irmãos. Às vezes a pessoa está enfrentando dilemas pessoais que são muito profundos e a gente precisa ter um olhar conselheiro, pastoral, de alento e restaurador. A igreja ainda é o pronto-socorro de Jesus. Lembra disso, tá? Em terceiro lugar, você precisa verificar com profundidade a extensão desses sintomas. Às vezes a pessoa está vivendo uma depressão profunda, perde um anseio por alimentar, perde um anseio por sair, quer ficar só em um quarto escuro. Há uma necessidade de tratamento. Às vezes há sintomas menores. É fundamental você ter um entendimento sobre essa perspectiva e buscar demonstrar especialmente a orientação bíblica, pastoral, a orientação profissional também. Em quarto lugar, você como conselheiro, professor da escola bíblica, também deve ser uma pessoa que deve orientar a pessoa da seguinte maneira. Você não pode orientar a pessoa a correr diretamente para o medicamento. E se essa pessoa já estiver tomando o medicamento, não pode orientar a pessoa a excluir o medicamento. Isso por quê? Porque, por exemplo, você como um pastor, você como professor da escola bíblica, diz, olha, você precisa tomar um medicamento tal, receitando sem que você tenha uma orientação profissional para isso, você pode estar cometendo um equívoco. Ou então você espiritualiza demais e diz, irmãos, você precisa deixar de tomar o remédio. Não, a suspensão do remédio só pode ser feita por um profissional da área. Por exemplo, tem pessoas que estão enfrentando dilemas de ansiedade ou depressão que dependem do medicamento para poder estar bem, estão passando por um processo, tá? E essa suspensão só pode ser feita, claro, por uma ajuda profissional. Deus realiza o milagre, mas há necessidade de uma ajuda profissional exatamente para a suspensão desse medicamento e a orientação de tomar esse medicamento também.
Então, cuidado com essa questão de receitas. É fundamental também você observar e estar aberto a diferentes abordagens de cura. Por exemplo, tem pessoas que são curadas por intermédio de uma oração, glória a Deus, mas outras abordagens de cura também são fundamentais. Por exemplo, é isso que eu estou dizendo para você desde o início da aula. Desde o início da aula, a pessoa está enfrentando, por exemplo, um dilema pessoal, está enfrentando uma depressão, precisa de um profissional que pode ser um agente de cura, orientando essa pessoa a buscar a resposta que precisa. Um psicólogo, um psiquiatra, um tratamento mais efetivo. É fundamental você envolver também amigos, parentes nessa espécie de tratamento e restabelecer também com esse irmão, com essa irmã, as disciplinas espirituais. Leitura da palavra, buscar a presença de Deus, estar colocando isso em uma rotina pessoal para esse crescimento em Jesus. Essas são as orientações e um aconselhamento pastoral básico com você. Você que está me ouvindo, eu desejo a você a paz do Senhor. Você que está passando por esse processo de ansiedade, depressão, desânimo, eu quero dizer para você que Jesus cura e se você precisa de ajuda, busque ajuda. Busque a igreja. Você pode visitar a Assembleia de Deus. Toda quinta-feira pela manhã nós damos atendimento pastoral onde nós podemos orientar você a seguir a Cristo e também buscar um profissional em Cristo Jesus. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico. Finalizando a lição, e o terceiro subtópico traz então o seguinte argumento: traga à memória o que dá esperança. Neste terceiro e último subtópico, nós vamos tratar sobre esse argumento. Traga à memória aquilo que dá esperança, como proposta então do próprio pastor Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira ele traz essa perspectiva da seguinte maneira, que o Salmo 42, ele demonstra para a gente essas lembranças em um tempo desafiador. Ele também demonstra para nós essa busca pelo anseio de estar diante da presença de Deus. E isso é bonito também. Esse anseio de estar diante da presença de Deus também precisa ser demonstrado por nós. Aqui nós vamos perceber que o Salmo 42 traz especialmente esse aspecto de um aconselhamento cristão, de um aconselhamento pastoral. Nós vamos perceber especialmente que a própria Bíblia trata sobre aconselhamentos. Por exemplo, Hebreus capítulo 3, versículos 12 ao 13, fala especialmente sobre a sabedoria de conversar um com os outros. A igreja tem esse papel também. A Bíblia fala constantemente de exortar, encorajar os irmãos que estão sofrendo. Isso demonstra especialmente essa perspectiva do encorajamento, de levantar aquele que está caído, aquele que está sofrendo, aquele que desanimou na fé. Aqui nós vamos perceber, especialmente a partir da palavra, com frequência, a Bíblia ensinando de aconselhar uns aos outros, de consolar uns aos outros em um momento de sofrimento. Aqui nós também vamos perceber que em determinados eventos da vida, nós podemos também enfrentar o desânimo, enfrentar a depressão, enfrentar a ansiedade e nós precisamos buscar ajuda. E o salmista demonstra isso. E para fechar, nós precisamos entender que o nosso aconselhamento bíblico pastoral precisa ser trabalhado em amor em Cristo, em amor diante da presença do Senhor, tratando uns aos outros com verdade em amor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, finaliza essa ideia de aconselhamento. Então hoje nós estudamos com vocês o Salmo 42 e que esse Salmo possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, se inscreve no canal, envia essa videoaula para mais alguém ser edificado em Jesus. Se você pode também, segue a gente no nosso Instagram, segue as nossas redes sociais. Nosso Instagram é muito fácil, são 2. Você pode seguir o @Janderson Nascimento, onde você vai acompanhar o nosso ministério pastoral, ou então @FacilitaEBD, onde você vai ter acesso aí aos nossos materiais também, acompanhando as nossas videoaulas para a glória de Deus. Se você pode, tira uma foto, me marca lá, eu vou ter o prazer em te ver assistindo a aula, ou então com os teus alunos na EBD, que Deus edifique você.
Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia. E toda terça-feira ao meio-dia é encontro marcado da classe dos jovens, tá? Então toda terça tem aula marcada com vocês para a glória de Deus. Se você desejar o nosso material, está disponível na descrição desse vídeo através da assinatura no Facilita EBD, tá? Que Deus abençoe você. Tem um comentário abaixo aí também que pode te abençoar para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, está precisando de oração, se você está enfrentando uma ansiedade, se você está enfrentando um desânimo, uma depressão, Jesus te ama e nós podemos orar por você, pedir a direção de Deus sobre a tua vida, busque ajuda. Você pode escrever no comentário, eu quero Jesus. Ou então você pode também escrever no comentário, de forma especial, se você pode, o teu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Diversas pessoas em diversas partes do Brasil têm participado conosco e aceitado a Jesus. E esse aqui é o nosso objetivo, de falar da palavra para você. Que Deus edifique você também que está me ouvindo, para a glória de Deus. E é claro que eu espero que o Senhor possa te edificar em nome do Senhor Jesus. Como dica de leitura, pessoal, quero trazer para vocês alguns textos que vão te orientar a crescer avançando também em Jesus. Primeiro texto, eu quero indicar para você esse texto, Encorajamento, Instrução e Conselho, da Thelma Bueno e Thiago Santos. É da editora CPAD, o livro de apoio da lição, vale muito a pena você ter em mãos. Quero indicar também esse texto aqui, Diálogos sobre o Pentecostalismo, Novas Perspectivas, do Maxwell Farjado, da editora Santorini. Aqui eu comento o primeiro capítulo, onde eu trago uma perspectiva de aconselhamento pastoral. Vale muito a pena você ler esse texto também em Cristo Jesus. Está disponível no Amazon, no Mercado Livre também. Quero indicar esse texto que eu citei para você, Teologia do Aconselhamento Cristão, editora Peregrino, do Jay Adams, um material muito legal para você ter uma perspectiva sobre essa questão histórica do aconselhamento pastoral. Quero indicar para você esse texto, O Aconselhamento Cristão, do Gray Collins. Esse meu texto é o mais antigo, mas você pode encontrar ele reformulado. Vale muito a pena você ter esse material em mãos também. Quero indicar para você esse texto, O Aconselhamento Pastoral, da editora Sinodal, material muito legal, escrito pelo Klimbel, um material extraordinário que vai te ajudar também. Indicar para você, como eu citei em sala de aula, o texto Psicologia Pastoral, do Jamiel Lopes, editora CPAD. Você pode encontrar esse material que vai te ajudar muito a crescer em Jesus. Também quero indicar para você o meu texto, A Doutrina do Pecado, editora Santorini, onde você encontra esse material aí no Amazon, Mercado Livre. Que Deus abençoe vocês. E eu aguardo você por aqui na próxima lição, lição de número 7, onde nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: perdoa-me, Senhor. Nós vamos então para o Salmo 51. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, até o próximo programa, até a próxima terça, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.